Olá, Raquel, bem-vinda, boa noite. Olá, boa noite, Fábio. Boa noite, Sandra. Boa noite, Robson, tudo bom? Tudo bom? Bom tê-la aqui conosco. Giovana chegando. Boa noite a todos. Vou desativar os comentários para que possamos ter Sandra em toda a sua perspectiva. Não estou conseguindo desativar os comentários depois que o convidado entra. Quer que eu saia? Não, eu acredito que cada um pode baixar os comentários e dá para perceber tranquilamente. Então, vamos fazer uma prece, uma oração como de hábito. Pedir ao Divino Mestre Jesus que nos ampare, que nos conceda a divina autorização para falar em teu nome, que compense por seus mentores, pelos nossos espíritos simpáticos, pelos nossos mentores, as nossas carências, as nossas incompletudes e as nossas imperfeições. E a veneranda Joana de Ângeles, nós pedimos que nos ampare, que nos conceda a possibilidade de inspirar e intuir, para que possamos levar as palavras do Divino Mestre e as vossas a todos aqueles corações que comparecem, que nos veem, que nos assistem, que nos ouvem. Que assim seja. Estamos com o volume 11 das obras da série psicológica de Joana de Ângeles, a veneranda que estuda a psique. Para ela e para nós, o espírito, a psique e a mente é uma única instância. A evolução moral, a evolução espiritual nos leva à evolução psicológica.
É claro que temos as nossas questões inconscientes, cujo processo evolutivo traz essas sombras à luz da consciência. E Joana de Ângeles muito nos auxilia, muito nos ajuda a nos conhecermos, a compreendermos o mecanismo da evolução psicológica, a ligação que a psique tem com o espírito e tem com a mente, de forma que, compreendendo, fique mais fácil, mais agradável e nos permita qualidade de vida. Para compreender as situações pelas quais nós passamos e enxergar nelas as oportunidades evolutivas que, pela misericórdia divina, nos foi concedida através da reencarnação. Nesse capítulo 2º do volume 11, Joana nos traz o reino e nos convida a analisarmos essa proposta de Jesus por duas perspectivas. A ótica teológica, à luz da psicologia profunda, que nos revela e nos apresenta o campo de experiências, no qual, mergulhados com propósitos, com coragem, com seriedade, passamos, vivenciamos, experienciamos as situações que nos trazem os fenômenos dos quais precisamos para evoluirmos, para nos tornarmos pessoas melhores, para nos transformarmos. Esse é o nosso propósito. Observe que esse propósito é a razão pela qual nós estamos aqui e fazemos o que fazemos. A missão é uma outra coisa. A missão que todos nós, espíritos, humanos, encarnados, temos, é exatamente a vocação, o sentido da vida para mim, aquilo que faz brilhar meus olhos, aquilo que sinto que é exatamente para que vim. E o propósito é a razão pela qual. A razão pela qual é evolutiva, a razão pela qual é transformação. E Nietzsche, o filósofo dito do pessimismo, nos dizia que quem tem uma razão suporta quase todo como. Esse como é o propósito, esse como é a razão pela qual fazemos o que fazemos. Sob a ótica teológica da psicologia profunda, o reino é exatamente esse campo de experiências, esse campo de provas, né? É a escola de desenvolvimento dos recursos espirituais. Escola do desenvolvimento dos recursos espirituais. Frisemos, desenvolvimento. Já temos, mas precisamos desenvolver. O desenvolvimento desses recursos, que na verdade são os mecanismos que já temos em nós para fazer face às responsabilidades expiatórias e probatórias trazidas como necessárias, aquele quanto que precisamos para esta encarnação, para fins de crescimento espiritual e moral, possamos desenvolver. E só desenvolvemos na prática.
Na teoria, não tem evolução. Nós adquirimos as informações, juntamos com todos os nossos conteúdos e transformamos em conhecimento essas informações recebidas junto com os conteúdos que já temos. Mas necessariamente é vivendo a vida que nós experienciamos ou temos a oportunidade de experienciar para que o efeito dessa vivência, dessas experiências, me afetem de alguma forma, e uma vez afetados, e uma vez sentindo as emoções advindas dessa experienciação, das vivências pelas quais passamos, essas emoções possam ser impressas, e só emoções são impressas no espírito, para que o meu espírito, passando por essa experiência, a posteriori, depois da experiência, tenha as marcas construtivas desse espírito. Mas Joana também traz a ótica teológica ancestral na figura do cristianismo primitivo. Pela ótica do cristianismo primitivo, o reino teria um significado secundário, perturbador do espírito, na medida em que esse campo de provas traria dor e sofrimento e que a fé nos levaria à salvação. Sabemos nós que esse campo de provas precisa ser vivido em todas as suas circunstâncias e temos duas opções como escolha. Lamento, um sentimento de injustiça, de que essas dificuldades, esses fatos, esses eventos, esses fenômenos, as doenças, enfermidades, não seriam para mim, ou encararmos e olharmos para esses mesmos fenômenos como oportunidades evolutivas. Quando o cristianismo primitivo trazia a punição, a ideia da salvação, induzia o sujeito a entender que essa salvação ela era passiva e que precisava tão somente recorrer a uma instância superior, pedir perdão pelos meus pecados e assim alcançar a salvação. Joana nos mostra que o reino de Deus é um estágio superior, posterior, alcançável pela via da experiência, pela via prática, pela via do viver. E é exatamente o viver que vai nos proporcionando rever os nossos conceitos, as nossas escolhas, as nossas atitudes, as nossas ações. De início, não há certo nem errado, porquanto temos conteúdos sombrios que somente através das experienciações sucessivas, não só as experiências dentro de um processo reencarnatório enquanto encarnados, mas também nos períodos entre vidas, na erraticidade, onde, dizem os espíritos, que elaboramos as experiências encarnatórias. Olhamos para trás, vemos o que fizemos e olhamos para frente e vemos o que temos ainda que fazer. Mas as experiências por si só, aquele conjunto de fenômenos aos quais eu me submeto, aqueles que estão
de alguma forma, se apresentando como situações na minha vida, para alguns problemas, para outros oportunidades, não será experiência para todos, mas para aqueles que tenham olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Para aqueles que desejem, para aqueles que queiram, para aqueles que tenham vontade. Porque sem a vontade, sem o querer, sem o desejo evolutivo, é pouco provável que venhamos a abstrair na sua riqueza os conteúdos daquelas oportunidades pelas quais passamos. A dor, a tristeza, as dificuldades, a enfermidade, muitas vezes o insucesso, não são fatores determinantes do curso da minha história, mas são fenômenos, são eventos, são circunstâncias que querem me dizer alguma coisa, que tem um propósito educativo de me ensinar. Eu só aprenderei se tiver a disponibilidade, a disposição de dialogar com esses fenômenos, de buscar saber aonde sinto, onde sou afetado com o que me acontece e o que aquilo significa ou pode significar para mim. De que forma aquilo pelo que eu passo é um valor que se agrega na contribuição do meu crescimento, da minha transformação. O mundo, o reino, né? Ele traz também a oportunidade da expansão da consciência e reduz o abismo entre esse mundo no qual vivemos e o reino que é o nosso inexorável destino. Quando alcançarmos a plenitude, o reino dos espíritos puros, como o próprio Jesus, Divino Mestre. Mas também essa oportunidade de expansão da consciência e da redução da distância entre o mundo dos encarnados e o reino dos espíritos puros é também para quem desejar. Não é para todo mundo. E cada um no seu momento. Não desejar agora não está errado. Não está certo. Desejar agora trabalhar a sua dimensão espiritual, burilar-se, aprender com os fenômenos, com as circunstâncias, com as dificuldades, com as situações de problema, também não está certo, mas também não está errado. É simplesmente do tempo de cada um. Nem antes, nem depois. Aquele movimento, aquele sentimento de culpa, quando no próprio caminhar evolutivo, muitas vezes passamos, decorrente de um sentimento de arrependimento pelo uso equivocado das horas passadas, não necessariamente me diz que eu deveria ter aproveitado aquelas horas de uma outra forma, mais associada aos padrões evolutivos. Não, porque aquelas horas elas foram utilizadas de acordo e em consonância com o grau evolutivo que era meu naquele momento, naquela situação. Portanto, nem antes nem depois. Para quem, então, conversamos a respeito desse tema, nesses momentos, nesses encontros que nós temos?
Porque essas palavras de Joana, essa compreensão de Joana, esses ensinamentos de Joana, que se juntam a todo o ensinamento trazido por Jesus, recebidos, são valores agregados em nossa consciência que não são estéreis, não são sem efeitos, não são vãos. Uma vez sabidos, uma vez abstraídos, incorporados, se junta com o que já temos e o que já somos e nos faz outros. As palavras, os ensinamentos de Jesus, os conhecimentos de Joana, de Ângeles, nos despertam o ser criativo que somos. Esses conteúdos simplesmente nos propiciam sermos outros ou nos recriarmos a partir e com esses direcionamentos e esses ensinamentos. Então, até agora, nós trouxemos aqui duas perspectivas. A teológica, à luz da psicologia profunda, em que vemos o mundo como um campo de provas, um campo de experiência, pelo qual, passando e vivenciando os fenômenos oportunizados naquele campo, e cada um tem as suas oportunidades, o seu conjunto de oportunidades, porque somos espíritos singulares, nós temos a oportunidade evolutiva se analisarmos aquelas situações e aprendermos com elas. Joana também traz a ótica teológica ancestral, que coloca ou colocava a salvação de forma passiva, né? Que bastava eu pedir perdão, que o pecado original também me foi perdoado, né? E que Cristo veio para o perdão da humanidade e que simplesmente, interpretando dessa forma, passivamente, eu alcanço a salvação e me livro do fogo do inferno. Vemos também que o campo de provas é um espaço de expansão da nossa consciência. Quando dizemos isso, as questões sombrias, elas se integram ao consciente, esse consciente, obviamente, se expande e as nossas sombras, o nosso consciente, vai se encolhendo. É uma analogia, é um sentido figurativo, simplista, porém não reducionista, para fins de compreensão, mas o processo evolutivo é esse. Expandir a consciência significa trazer os meus conteúdos sombrios, muitas vezes não sabidos, para a luz da consciência, para que sejam elaborados, para que simplesmente eu integre as minhas polaridades e evolua a cada processo, a cada aprendizado. Não necessariamente a cada reencarnação, mas a cada aprendizado, a cada resistência que eu ofereço àquilo que é tentado em mim, eu acendo a minha luz e cresço um pouco mais. Joana de Ângeles traz e oferece o comentário a respeito da oração da Salve Rainha, né? E ela recorta um trecho onde ela traz aquele trechinho que fala gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Não é ela que traz, mas eu me permiti trazer aqui duas versões para essa oração da Salve Rainha. A primeira versão é que essa oração foi escrita por um monge Hermano Contrato, por volta do ano de 1050, no Sacro Império Romano Germânico. Os povos da Europa Central, àquela época,
viviam calamidades horrendas, calamidades naturais. Viviam também sobre diversas epidemias. Viviam em profunda miséria, fome, contínua ameaça pelos povos nômades, que invadiam os povoados, saqueavam tudo e todas as famílias, deixavam sem bens, sem recursos, sem alimentos e matavam muitos. Hermano sofria de deformações físicas e a sua mãe, sensível por ele, sempre pedia pelo filho, né? Ele caminhava e escrevia com grande dificuldade. Então, vamos entender o contexto dessa oração da Salve Rainha e, mais precisamente, vamos ver Hermano nessa passagem, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Assim ele estava. Assim a população daquela época estava. Mas o mundo não se resumia àquele corte. A segunda versão seria que essa oração foi escrita por Ademar Monteil. Ele determinou a realização da primeira cruzada. As cruzadas eram movimentos que preservavam os cristãos, ou seja, matava todo aquele que não fosse cristão. Tinha o propósito de defender os peregrinos, essa cruzada montada por Dom Ademar, que iam para a Terra Santa. Essas viagens vinham se tornando cada vez mais perigosas. E o Dom Ademar participou dessa primeira cruzada. Ele teria composto essa oração da Salve Rainha como um hino das cruzadas. Então, veja, o caminho dessas cruzadas, os caminhos pelos quais passavam essas cruzadas, elas eram compostas por homens que abandonavam as suas famílias, os seus filhos, deixavam as suas riquezas, os seus bens, para eles custearem a sua sobrevivência e se jogavam no mundo em seus cavalos, enfrentando intempéries, enfrentando resistência daqueles que eram contrários ao cristianismo e com risco de morte. Então, vamos pensar que as circunstâncias desses cavaleiros da cruzada não era fácil. Muitos mortos à sua frente de ambos os lados, do seu próprio regimento de cruzadas, como também daqueles que eram objetos nessas próprias cruzadas e que se ofereciam contra o cristianismo. A gente pode, nesses dois contextos, por essas duas versões, entender um pouco mais a respeito do gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Mas vejam, se o mundo realmente fosse um vale de lágrimas, nós poderíamos entender que haveria uma fissura nas leis divinas. Poderíamos nos questionar que pai nos mandaria para esse vale de lágrimas, cujo propósito é me tornar melhor, é superar, é crescer, é aprender com as circunstâncias, me renovar, me recriar. É simplesmente alcançar o sucesso, o êxito nesse processo encarnatório. Sabemos pela doutrina espírita que aqueles desejos que expressamos e manifestamos no período pré-encarnatório, no planejamento da nossa encarnação, e que claramente implicavam no insucesso,
em sucumbirmos, não nos foi permitido vivenciar. Muitas vezes a ânsia de nós espíritos, querendo um crescimento rápido, propomos expiações e provas que extrapolam a nossa capacidade de dar termo a esses propósitos. E os nossos assessores retiram, não autorizam, não nos permitem abraçar ou reencarnar com essas missões, porquanto sucumbiríamos. Ora, se esses espíritos que nos assessoram nos alertariam e não nos autorizariam viver situações que inexoravelmente me levasse à sucumbência, o Pai não me oferecia tal oportunidade de figurar num vale de lágrimas, né? Onde o espírito vivesse somente chorando e as circunstâncias todas superassem, extrapolassem a sua capacidade de resistir, de enfrentar, de dar termo e, consequentemente, de crescer. E Joana de Ângeles traz com muita felicidade essa passagem para também, com o propósito, nas entrelinhas, é claro, nos estimular a criticidade, um senso crítico sobre aquilo que nos chega, sobre aquilo que os nossos olhos leem, enxergam. E aí eu trago novamente Jesus quando, diante do doutor da lei, perguntou o que diz a lei e o que lê. Então, aquilo que nos chega precisa ser criticado, precisa ser questionado, precisa ser oferecido a exaustivas provas. Kardec foi o missionário eleito para a codificação, para os trabalhos da codificação, porque era cético. Cético, equivocadamente, não é aquele que não acredita, mas é aquele que não se convence facilmente. E tem uma perguntinha básica. É de Deus para aquelas coisas que nos chegam? Se a resposta for sim, e geralmente é claramente sim ou não, absorvamos. Mas se a resposta for não, é preciso rejeitar. E é essa a proposta de Joana quando ela nos traz a passagem da Salve Rainha, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas, com o propósito de elevarmos a nossa criticidade para que saibamos aquilo que agrega ou aquilo que não nos agrega no nosso processo. Joana fala um pouquinho a respeito desse mundo, vamos cair agora na nossa realidade, né? É exatamente o que temos para o nosso próprio processo, é o aqui e agora. As coisas que nos acontecem, as situações e contingências do ser encarnado, né? É isso que nos interessa, porque são os elementos sobre os quais deveríamos colocar a teoria, naquilo que já sabemos e que aprendemos, né? Joana diz, fosse o mundo apenas um vale de lágrimas, seria um absurdo ético, seria uma incoerência da natureza, uma falta de estética das leis divinas, das leis naturais, né? O mundo, ele é polarizado. Nós sabemos que o segundo mundo da escala evolutiva tem bem e tem mal. Esse segundo mundo da escala evolutiva, ele simplesmente tem o império da maldade. Prevalentemente, o mal está nesse segundo mundo. Mas não somente o mal. O bem está aqui.
E mesmo nos sujeitos todos que se encontram no segundo mundo da escala evolutiva, que não é só o planeta Terra, a própria ciência já traz a ideia não do universo, mas do multiverso. Então, nesses muito universos, tem diversos planetas em mundos, em todas as escalas das escalas evolutivas, né? Então, não só o planeta Terra, mas todos os sujeitos que estão encarnados no segundo mundo da escala evolutiva, alguns bons, outros com as suas maldades, todos têm uma essência boa. Todos. Invariavelmente, todos temos uma essência boa, que é o germe do amor, que vai como uma flor, né? É orgânico, vai se desenvolvendo, vai se edificando até desabrochar. E é fruto de um processo concomitante com o processo evolutivo que também acompanha o desenvolvimento humano, o desenvolvimento biológico nas suas diversas expressões física, biológica, psíquica, emocional, né? Espiritual, intelectual. Esse germe da bondade vai se desenvolvendo, vai germinando, vai dando curso à sua vida, paralelamente com o desenvolvimento de todos os aspectos do ser humano. E é por isso que a irmã Joana de Ângeles traz a proposta do ser integral, né? Corpo, mente e espírito. Nós não podemos ver somente o desenvolvimento humano na sua perspectiva da dimensão física ou biológica, né? Nem somente nos enriquecermos de conteúdo, adquirindo ou chegando a uma obesidade intelectual, buscando informações pura e simplesmente para alimentar o intelecto. E nem somente nos recolhermos a uma instância religiosa ou a um espaço espiritual com o propósito de alimentarmos, nutrirmos e desenvolvermos a dimensão espiritual. É preciso que trabalhemos essas três dimensões na sua integralidade: corpo, mente e alma. E é essa proposta que faz com que possamos dar termo às situações pelas quais nós passamos numa diversidade imensa, e tão somente naquilo que precisamos, nada além e nada fora do tempo, nem antes nem depois. As circunstâncias evolutivas pelas quais passamos, elas acontecem no momento em que estamos estruturados física, psíquica, espiritualmente, para dar termo a essas circunstâncias, nem antes nem depois. E nem além da nossa capacidade. E nada além ou aquém também da justa medida que o meu espírito precisa para que a dor proporcionada por aquela experiência afete o meu espírito e me diga alguma coisa quando se juntar com todo o arcabouço, todo o repertório de experiência que eu já trago das minhas sucessivas encarnações, inclusive também adquiridas na minha atual reencarnação. A Joana fala das criaturas psicologicamente infantis e nos chama a atenção para a necessária parada, interrupção para a interpretação dessas situações pelas quais nós passamos. As criaturas psicologicamente infantis e imaturas, aquelas que optam, escolhem pelo prazer imediato, no curto prazo, em detrimento, renunciando o prazer do longo prazo, o prazer evolutivo, o prazer da plenitude, essas têm uma leitura de mundo de acordo com a sua escolha. Aquelas que ficam consteladas
no campo da efemeridade, no campo dos prazeres materiais, é bem provável que tenham dificuldade de abstrair os ensinamentos das oportunidades evolutivas. E muitos até renunciam e fogem a essas oportunidades. A fuga, ela é um recurso. Ela é ativada pelo medo, que é uma emoção primária que assegura a nossa sobrevivência. Mas a fuga, ela é fruto de uma psique amadurecida quando fujo diante de uma força maior que a minha. É prudente que eu fuja. E é imprudente que eu insista, que eu lute. Mas, na medida em que a situação que me acontece tem uma força menor do que a minha força, do que a minha estrutura, não é maturo a minha fuga. Eu preciso enfrentar. As situações, problemas, elas precisam ser enfrentadas. A fuga não me leva à evolução, me distancia dela. E pelas leis divinas, para o processo evolutivo, na medida em que eu deixo de enfrentar aquilo que me ajuda, aquilo que interfere positivamente na minha evolução, eu simplesmente estarei postergando uma oportunidade que certamente virá com um grau de dificuldade um tanto quanto maior. Joana também nos mostra que é impossível se alcançar a glória dentro de uma imaturidade, de um estágio imaturo psicologicamente. Né? Impositivo de que o sofrimento é o caminho único para facultar o equilíbrio e o júbilo. Joana nos mostra com isso que o sofrimento, que difere da dor, ele muitas vezes não traz uma contribuição para o meu processo. Para Joana, o sofrimento é opcional. A dor é necessária, inexorável e educativa. O pai não é cobrador. O pai educa. Né? E na medida que aprendemos, a causa daquela dor perde o sentido. Lembremos-nos que Jesus não infringiu as leis naturais ao curar aqueles que lhe procuravam quando enfermos. Amélia Rodrigues, que abraçou na literatura os bastidores de Jesus não trazidos pelos evangelistas, nos mostra que Jesus não curou a todos. Curou somente aqueles a quem a cura era oportuna e meritória. Então, esse processo de sofrimento, muitas vezes, é uma compreensão equivocada das situações pelas quais eu passo. Mas se olharmos para aquelas situações como oportunidades evolutivas, estaremos com a força necessária para aprender com a dor, que é algo que não se tira, né? O sofrimento pode até ser retirado, trabalhado, para que o sujeito passe pela dor sem necessariamente sofrer com aquela dor. Tem alguma incoerência? Não, não tem incoerência. A dor e o sofrimento são duas instâncias separadas, distintas. O sofrimento, ele é resultado da interpretação que eu faço das situações que me acontecem. Eu sofro ou não de acordo com a compreensão que tenho daquilo por que eu passo. A dor é diferente, é própria da causa. É própria da causa. Ela vem com a causa e me afeta, muitas vezes me tomba, me derruba, para que eu possa
armazenar. O espírito não armazena a teoria. Se fosse somente para armazenar a teoria, ficaríamos no plano espiritual, porquanto André Luiz estuda o magnetismo, abraçou essa causa e nos traz em sua obra, né, o resultado dos seus estudos, nos diz que no plano espiritual tem academias com recursos tecnológicos indescritíveis em razão da pobreza da língua. Se aprendêssemos, se evoluíssemos com teoria, ficaríamos lá, porque eles, os melhores professores, estão lá. As melhores academias, com os melhores recursos e mais avançados recursos em matéria de tecnologia, estão lá também. Mas encarnamos porque precisamos experienciar e viver as situações pelas quais nos incumbimos de passar. Né? O mundo nos propõe o aniquilamento da esperança, ele sugere o distanciamento e a destruição da caridade. Por quão cético, por quão muitas vezes deprimente, por quão banhado pela injustiça, pelas dificuldades de compreensão, pela falta de amor, pela falta de caridade, pela falta de acolhimento, pela falta de compreensão, por exclusão das diferenças, pelos embates, não só pelas guerras, né? Mas pela dificuldade no estabelecimento de relações saudáveis. Relações não somente com o outro, mas relações com a sociedade, relações com a cultura, relações com o contexto, relações com o momento, relação com os meus desejos. Então, essas dificuldades, elas tendem a funcionar como desanimadoras. E é exatamente nesse ponto que a irmã Joana de Ângeles nos propõe a olharmos para o reino, não mais para o mundo. Olharmos para o reino, não mais para o mundo. Olharmos para o mundo como meio de alcançarmos o reino. De olharmos para o mundo como um campo de experiências que preparam, que me estruturam, que me fortalecem, que me auxiliam no desenvolvimento dos meus recursos para que eu possa dar termo à minha existência, ao meu processo evolutivo e alcançar gradativamente a plenitude. Chega Jesus com a proposta de criar o reino de Deus, de nos trazer o reino de Deus, de nos apresentar o reino de Deus. E foi incompreendido por muitos, inclusive por alguns dos seus próprios discípulos, os mesmos apóstolos, discípulos enquanto conviviam com Jesus, porque foram contemporâneos dele, apóstolos depois da morte do Cristo. Então, os discípulos, a exemplo de Pedro, questionavam. Pedro chegou ao ponto de procurá-lo militar e apresentou a Jesus. Jesus é um militar capaz de gerenciar pessoas, porquanto ele manda e as pessoas obedecem. Ele é muito útil na construção do reino que você tanto almeja construir. E volta com um poderoso, com uma pessoa de uma riqueza incalculável. Apresenta Jesus. Esse tem todo o recurso financeiro para financiar o teu reino. Jesus chorava, né? O próprio Pedro. Por que Judas vendeu Jesus? De Judas, que foi com o propósito de acelerar o processo da construção do reino de Deus. Então veja que a proposta de Jesus, ela era incompreendida não por uma resistência vã, mas por encontrar até mesmo os seus discípulos no grau evolutivo daquela época. Nada fora da lei.
nada fora do processo evolutivo. Nem o próprio Jesus compareceu fora do processo evolutivo. Então, é essa proposta de mundo em paralelo ao reino que Joana traz. E ela mostra que só olhamos para o reino com a perspectiva da imortalidade, com a perspectiva da vida do espírito, não somente com a perspectiva encarnada. Né? Jesus nos traz uma doutrina alicerçada nas expressões imortalizantes. Essa é a proposta que ele traz. Nos sugere e nos apresenta a possibilidade de elegermos e escolhermos metas significativas e profundas. Ele participou da convivência social daquela época e submeteu-se às leis dos homens. Não infringiu nenhuma. Quando condenado pelo povo, se entregou e se deixou ser julgado, condenado, e que sobre ele fosse executada a pena, sem resistência. Recorreu tão somente ao Pai. Ele exaltou a mulher que sublimava a libido pervertida, elaborada pela sombra. Quando Madalena lava os pés de Jesus e enxuga com seus cabelos, e que ali ela foi criticada por todos os homens que se encontravam naquela ceia, Jesus se levanta, se insurge e mostra o valor do que Madalena estava fazendo. Né? Porque era mulher rejeitada pela sociedade, pela cultura da época, e a ela não era permitido sequer ousar chegar próximo de Jesus. Mas Jesus mostra. Então, todos aqueles aspectos trazidos e apresentados por Jesus eram do reino e conflitavam com as coisas do mundo, porquanto os olhares comparavam a proposta de Jesus com o que já se tinha. E muitos percebiam e tinham seus benefícios ameaçados, tá? Seus interesses sob ameaça. E Joana traz a psicologia profunda agora na análise do reino, na medida em que ela nos propõe olhar as paisagens das regiões dos sentimentos. Vamos nos lembrar aqui que nós viemos do instinto, estamos na zona do sentimento a caminho da plenitude do amor. O desenvolvimento da fraternidade, do amor, unindo todos os indivíduos como irmãos. A busca de coisa nenhuma conduz à solidão, no desespero, ao vazio existencial. A busca de coisa nenhuma quando a gente busca as coisas da terra. E isso provoca o vazio existencial. E nós temos essa crise, que é uma crise criativa, porquanto cria um novo sujeito. Nós sentimos que estamos buscando alguma coisa, mas nos deparamos com o vazio. Isso é da natureza humana. Vai chegar num determinado momento. A psicologia analítica traz a figura da metade da vida, onde os nossos valores são atualizados, né? São revistos, em que as nossas projeções, aquelas culpas que eu atribuo no outro, são trazidas para mim porque são minhas. Essa é a proposta do processo evolutivo e eu preciso estar atento a isso, pelo menos olhando o fútil e o trágico, para que eu possa transitar com tranquilidade entre esses dois polos. Jesus nos diz, o meu reino, disse a Pilatos e disse para nós, o meu reino não é desse mundo. Né? Ao ser perguntado se ele era rei, Jesus dizia, você diz isso, mas o meu reino não é desse mundo. A proposta de Joana é que olhemos
numa perspectiva mais ampliada e direcionemos o nosso olhar para a proposta de Jesus quando trouxe a ideia do reino de Deus, que é o nosso destino, é para lá que vamos, passando pelo campo de provas, de experiências, que é o mundo. Espero ter ficado uma sementinha no coração de cada um e que Jesus se incumba de irrigar para que dê bons. Desculpe. Agradeço a Sandra por esse carinho imenso. Agradeço a Giovana por tudo que ela me apresentou de Libras, o ânimo, o estímulo, um texto, uma proposta. Né? Isso é ótimo para o cérebro, se isso bastar, mas a ampliação da nossa comunicação é algo que é do humano e fica a proposta. Né? Obrigado a todos. Que Jesus abençoe e proteja, que derrame a sua luz diante de todos nós, para que saibamos com clareza os caminhos que nós devemos seguir. Fiquem com Deus. Gratidão. Gratidão, Sandra.